E com que então vamos literalmente a meio do campeonato? Aquela altura muito discreta, mas onde clubes podem mexer de tal maneira na equipa que podem até decidir o campeão. Sejam muito bem-vindos ao MTL, o local onde tens vídeos diários sobre o futebol português, com especial destaque para o mercado de transferências. Antes de começar, deixa o teu like no vídeo e subscreve o canal, que é muito importante. Chegamos a meio de janeiro e pelo meio de rumores e burburinhos houve algumas certezas na Liga Bwin. Hoje vamos olhar para todas as entradas e saídas mais que confirmadas por fontes oficiais. Corona no Sevilha. A novela interminável Corona chega ao fim. E não, infelizmente não é desse Corona que falamos. Jesus Corona do Porto foi vendido ao Sevilha por 5 milhões de euros. O Porto acaba por aceitar este valor baixo porque era altamente provável que o jogador saísse do clube de graça no fim do contrato este verão. Tecatito encerra assim a sua longa jornada de 6 épocas e meia no azul e branco, onde até chegou uma altura a ser argumentavelmente o melhor jogador da liga. Em segundo lugar, Sérgio Oliveira na Roma. Ainda nas Antas, outro negócio que deixou os adeptos do clube azul e branco com uma sensação agridoce é o de Sérgio Oliveira. Outrora importantíssimo para o Porto, o jogador foi emprestado para a Roma de Mourinho. O empréstimo dura até ao final da época e pode custar 1,5 milhão de euros, dependendo de variáveis. Depois, se for acionada a opção de compra, a SAD Portista receberá uns garantidos 13 milhões, mas que poderão chegar aos 20 milhões de euros mediante a concretização de objetivos tanto do jogador como da própria Roma. Em terceiro lugar, Nanu, o jogador que o Futebol Clube do Porto oficializou o empréstimo ao FC Dallas, clube da Liga MLS. O lateral direito não impressionou no clube português e foi cedido por um ano até dezembro de 2022. O clube norte-americano terá ainda a opção de compra do seu passe se ficar satisfeito com o desempenho do jogador, que se encontra neste momento a disputar a CAN. Nanu tem contrato com o Futebol Clube do Porto até 2025 e cumpria a segunda época no clube, tendo apenas sido utilizado em 2 jogos na presente temporada. Pelos Açores também já demos conta aqui no MTL, sai Jean Patrick e entra Oscar Barreto. Curiosamente, na manhã seguinte ao desaire do Sporting e do excelente jogo do Santa Clara, que permitiu oferecer aos Leões a primeira derrota no campeonato, Jean Patrick, um dos marcadores nesse jogo, foi oficializado a título definitivo no clube japonês Cerezo Osaka. Esta época, o jogador já tinha somado 27 jogos, com 3 golos e 3 assistências. Contudo, o clube açoriano pôs as mãos à obra e já preencheu esta lacuna e no dia 10 de janeiro oficializaram Oscar Barreto. O experiente extremo de 28 anos é o primeiro reforço do Santa Clara neste mercado de inverno, tendo assinado até junho de 2023. Trata-se de um regresso a Portugal, pois o jogador representou o Rio Ave em 2018, tendo apontado 2 golos pelo conjunto de Vila do Conde nessa temporada. Em quinto lugar, retratamos a saída de John Murilo do Tondela. O Tondela confirmou ter chegado a acordo com o Clube Atlético de São Luís do México para a venda de John Murilo. No entanto, os beirões não revelaram os valores do negócio. Murilo, de 26 anos, chegou ao Tondela em 2015 e sai ao fim de 5 temporadas e meia. Já esta época bateu o recorde de jogos pelo clube com 172, no total apontou 22 golos. Sexto lugar, a saída de Abdou Conté do Moreirense. Demos conta aqui em primeira mão, o Troyes, clube da Primeira Liga Francesa, anunciou a contratação de Abdou Conté. O lateral titular no Moreirense interrompe assim o caminho no futebol português e assina um contrato com os franceses até junho de 2026. É a sua primeira experiência no estrangeiro do Internacional Sub-21, após ter representado o Moreirense e a equipa B do Sporting. Ao serviço dos cónegos, somou 66 jogos e 6 assistências. O clube irá oferecer 2,7 milhões de euros para assegurar o lateral esquerdo e o valor será partilhado entre Moreirense e Sporting, 1.350.000 euros para cada, onde ainda ficam cada um com direito a 7,5% numa futura transferência. Sétimo lugar para o regresso de Renzo Saravia à Invicta.
Após um empréstimo de 2 anos, o lateral direito Renzo Saravia, de 28 anos, regressou da Liga Brasileira para o Futebol Clube do Porto e é reforço de inverno dos Dragões. Fez exames médicos e vai ser observado por Sérgio Conceição até este tomar uma decisão definitiva quanto à sua inscrição ou não pelo clube. O treinador portista terá de ter em conta a escassez de opções que decorre nesta altura para o lado direito da defesa. João Mário e Manafá estão lesionados, Nanu está na CAN, do lado contrário também não há Zaidu, igualmente no CAN, e Saravia também pode ser adaptado à esquerda, embora não seja o lugar de raiz. Contratado no verão de 2019 por 5 milhões e meio de euros, o internacional argentino nunca se impôs, tendo feito apenas 6 jogos pelos azuis e brancos. Tem mais 1 ano e meio de contrato com o Futebol Clube do Porto. É um jogador de alta classe no trabalho ofensivo, disse o jornalista brasileiro Rodrigo Ramos. É um bom construtor de jogadas. Defensivamente, por vezes não é tão combativo quanto seria desejável, também indicou. O próprio Sérgio Conceição atirou já numa entrevista: acredito que o Saravia não tenha tido grande evolução no plano defensivo como nós esperamos. Será desta que o argentino se afirma no clube português? Em 8º lugar, falamos do japonês Shuichi Gonda. O Portimonense irá receber 2 milhões de euros depois do clube japonês Shimizu S-Pulse ter acionado a cláusula de compra do passe do guarda-redes Shuichi Gonda, que representou o clube japonês em 2021 a título de empréstimo. O guardião de 32 anos regressou ao país natal este ano e foi titular absoluto no Shimizu, cumprindo todos os 38 jogos do campeonato, com os bons desempenhos a levarem o clube a avançar para a contratação a título definitivo. O Portimonense já havia recebido 1 milhão de euros pelo empréstimo de Gonda, que vestiu a camisola dos Algarvios em 21 ocasiões nas épocas 2018-2019 e 2019-2020. Bom negócio para os cofres dos Algarvios. Em 9º lugar, o central brasileiro Bruno Viana regressa ao Sporting de Braga depois de uma temporada emprestado ao Flamengo. O jogador, que tem contrato com os minhotos até 2023, cumpriu 38 jogos e marcou 1 golo ao serviço da equipa do Rio de Janeiro, que já prepara a nova temporada sob o comando do português Paulo Sousa. O Flamengo tinha uma opção de compra fixada em 7 milhões e meio de euros, mas pelos vistos o brasileiro não impressionou ao ponto de acionarem a dita cláusula. O Benfica emprestou o central argentino Germán Conti ao Atlético Mineiro até ao final de 2022 e a cedência contempla uma opção de compra. Conti chegou ao Benfica em 2019, vindo do Colón, mas nunca se afirmou na Luz. Efetuou alguns jogos na primeira época pelos encarnados, 2 na equipa B e 10 na principal com Rui Vitória e depois com Bruno Lage, até chegou a ser campeão na época de 2018-2019. Esteve cedido aos mexicanos do Atlas durante 2 temporadas e na última jogou no Bahia em 45 jogos, que perante a descida de divisão à Série B brasileira revelaram não ter capacidade financeira para exercer a compra do jogador. O Vizela anunciou Anderson Santos como a primeira contratação na Liga Bwin. O central chega proveniente do América Mineiro, equipa para onde foi emprestado Germán Conti, do Benfica. Com a chegada do defesa de 26 anos, Álvaro Pacheco ganha mais uma opção para o eixo defensivo, que tinha apenas Bruno Wilson, Ivanildo e Aidara à disposição. A 13ª transferência que analisamos aqui neste vídeo é do Santa Clara e mais especificamente a transferência do japonês Kiyosuke Tagawa. O avançado de 22 anos chega cedido do FC Tóquio por temporada e meia com opção de compra. O nipónico iniciou a carreira no Sagan Tosu e tornou-se o mais jovem de sempre a marcar pela equipa, onde chegou a alinhar na frente de ataque com Fernando Torres. Tagawa conta com um vasto histórico nas camadas jovens do Japão e soma já 1 golo pela seleção principal. Em 2021 somou 37 jogos, nos quais apontou 6 golos. O Santa Clara reforça assim a comitiva nos Açores e Tagawa junta-se ao outro japonês, Hidemasa Morita, no plantel açoriano. Dos Açores para o norte do país, porque André Sarmiento foi oficializado na última terça-feira como reforço do Vizela. O extremo colombiano de 24 anos chega do Atlético Nacional e assina contrato até 2025. Em declarações ao canal oficial do clube,
Tive a oportunidade de jogar com o Mateus Uribe no Atlético Nacional. Sei que os colombianos têm muita história em Portugal. Espero que eu também faça a minha e possa dar muitas alegrias e fazer grandes coisas com a equipa. A última transferência confirmada até à edição deste vídeo é de Chiquinho, ele que saiu do Estoril para Wolverhampton. Chiquinho chega então à equipa liderada por Bruno Lage, oriundo do Estoril, assinando um vínculo válido até 2026. O jovem de 21 anos torna-se mais um jogador lusitano nos Lobos, juntando-se a João Moutinho, José Sá, Nelson Semedo, Rubén Neves, Fábio Silva, Totti Gomes, Bruno Jordão, Pedro Neto, Trincão e Daniel Podense. Chiquinho fez parte da formação no Sporting e chegou ao Estoril em definitivo na época 2019-2020, após 2 temporadas divididas entre o Sub-23 e a equipa principal. O atacante afirmou-se como uma das figuras da excelente equipa de Bruno Pinheiro, levava 4 golos e 2 assistências em 20 partidas. É através do portal Mais Futebol que ficamos a conhecer os valores envolvidos no negócio. Portanto, a equipa inglesa paga 4,5 milhões de euros por Chiquinho, mas o negócio pode chegar aos 6 mediante o cumprimento de objetivos definidos e que, caso se concretizem, permitem aos estorilistas fazerem o maior encaixe da história do clube. Campeões, o que dizem? Precipitação por parte dos ingleses ou uma perla perdida pelos 3 grandes? Por último, falamos do lateral direito Bruno Gaspar, que esteve até dezembro no Vancouver Whitecaps, mas o clube da MLS não acionou a cláusula de compra no valor de 1.750.000 euros. A intenção de Frederico Varandas seria vender Gaspar no imediato para realizar um encaixe financeiro apreciável. Em 2014, Bruno Gaspar trocou os Bs do Benfica pelo Vitória de Guimarães e, pela mão de Rui Vitória, deu início à sua carreira num patamar mais elevado. As exibições do defesa agradaram ao ponto da cedência passar a contrato definitivo com os conquistadores. 3 temporadas depois, sempre num nível elevadíssimo, o lateral dava novo salto, transferindo-se para os italianos da Fiorentina. O regresso a Portugal aconteceu um ano depois para jogar pelo Sporting, mas na temporada seguinte foi emprestado ao Olympiacos e na Grécia conquistou um campeonato e uma taça. A última experiência aconteceu do outro lado do Atlântico, nos canadianos do Vancouver Whitecaps. Neste momento, Bruno Gaspar encontra-se a treinar, mas não existem notícias que indiquem que tenha lugar no plantel leonino. O futuro do defesa, como sabemos aqui no MTL, é incerto, mas surgem cada vez mais rumores de um regresso a Guimarães, numa possível troca por Marcos Edwards e ainda com os Leões a oferecerem uns quantos milhões e talvez Gonzalo Plata metido à mistura. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.